A gente está com uma outra convidada conosco aqui, que é a doutora Evelyn Agostinelli. Quero pegar esse gancho que você acabou de falar do Flávio, porque ela recebeu o Paulo Motorim lá do Intercept e hoje a Vaza Flávio saiu no jornal New York Times. Eu quero chamar a doutora Evelyn e fazer uma pergunta para ela. Como é que você está vendo o avanço dessas investigações, os riscos jurídicos e as eleições, doutora? Seja bem-vinda. Boa noite. Como é que você está? Boa noite, Pedro. Boa noite, Marcelo. Boa noite, José. É um prazer grandioso para mim estar aqui conversando com vocês hoje. É uma honra. Muito obrigada pelo convite. Pois Mas você... é, Vamos lá. como que eu vejo? Primeira coisa que a gente tem que dizer, né? É muito grave tudo que já foi até o momento descoberto e divulgado através do The Intercept. É de uma coragem muito grande também jornalística de fazer esse trabalho, que é um trabalho extremamente arriscado de colocar realmente a tua vida à disposição, à mercê de qualquer coisa que possa acontecer, como eu falei com o Paulo Motorim na entrevista que eu fiz e como ele concordou também. Acho muito importante o trabalho jornalístico investigativo, como eles fazem, é magnífico. E só que a gente, mesmo diante de tudo isso, né? Mesmo diante de tudo que está sendo mostrado, de tudo que a gente já está sabendo, do áudio do Flávio Bolsonaro que desmente todas as afirmações que ele fazia antes, de que as relações do Daniel Vorcaro não existiam em relação a ele, que existiam relações muito mais próximas entre ele e o presidente Lula ou outras pessoas do Partido dos Trabalhadores, mesmo diante dos valores absurdos que chegaram até ele, que chegaram à família dele de alguma forma e que a gente ainda nem tem a prestação de contas, é muito grave imaginar, como o José disse, e eu concordo com ele, que nós temos ainda pesquisas eleitorais que colocam Flávio Bolsonaro muito próximo do presidente Lula. É muito estranho, não no sentido de que eu duvide dessas pesquisas, mas no sentido de desacreditar que a sociedade não esteja assistindo tudo que a gente vê. É claro que eu entendo que muitas dessas pessoas já estão fanatizadas de uma forma muito gravosa, inclusive. Um outro tanto de pessoas não está ligada nas informações. Eu vejo pela minha própria experiência social, muitas pessoas não sabem nem o que está acontecendo, nem assiste jornal, nem muito menos vê os nossos vídeos aqui, nossos ao vivo, e porque tem outras coisas, né, a se preocupar. E a gente tem uma imprensa que foca muito mais em algo parecido com fofoca, muito mais do que na realidade dos fatos. E aí a gente fica meio perdido, e eu acho, a minha impressão é isso que está levando a gente estar muito abaixo do que deveria estar, na minha opinião, nas pesquisas eleitorais, né? Agora, a Vaza Flávio, ela é muito importante, desculpe, e não sei se vai acontecer de aparecer algo diferente, novo, mais gravoso ainda do que aquilo que já veio à tona, né, em público, mas eu acho que o que a gente já sabe é mais do que grave. E eu acho que o que falta é a política fazer como que eu vou dizer, a absorção dessas informações e a operação dela dentro da imprensa, dentro da mídia, dentro das redes sociais, de uma forma mais contundente para que as pessoas vejam a gravidade disso e para aquelas que não têm conhecimento comecem a ter do que está acontecendo, de quem é Flávio Bolsonaro de fato, né? Eu tenho... Vai lá, Marcelo. Fala, Pedro. Diga. Não, vai lá. Então, eu tenho dito nos meus vídeos com frequência que é muito importante, eu fico feliz em saber disso que está acontecendo, que eu falo exatamente isso, quem está no meu canal sabe disso, que eu digo exatamente o seguinte: é necessário que a gente leve esse tipo de notícia para o New York Times, especificamente para MS... Mérito do Motorim, viu, Marcelo? O Motorim foi o cara que descobriu o Bolsonaro escondido na embaixada. Era uma matéria dele no New York Times. Então, mas é nisso que eu falo. Por quê? Porque quando a coisa for lá fora, ela repercute em 2 pontos. Primeiro, que a gente sabe da vassalagem na nossa imprensa. Se saiu no New York... Bom, eu gosto, por exemplo, vou dar um caso bem rapidinho aqui. Muitas pessoas, muita gente do plano cultural, era um músico que era desconhecido no Brasil, ficou conhecido nos Estados Unidos, na Europa, voltou para cá. O cara é primeiro conhecido lá, daí volta para cá e estoura
seu Jorge e tantos outros, tá? Mas onde eu estou querendo chegar? Eu falava especificamente, inclusive a semana passada e retrasada, eu falei em quase todos os vídeos, dessa necessidade de mostrar para a imprensa dos Estados Unidos a relação do Flávio Bolsonaro, especificamente, com o crime organizado, com o PCC. Porque existem muitos órgãos de imprensa nos Estados Unidos que odeiam o Trump e vão adorar municiar ele com, né, municiar a imprensa, jogar esse tipo de bosta no ventilador, porque mostra que o Trump está ligado com um cara de facção de terrorista, já que eles são terroristas, né, já que o PCC é terrorista, então eles vão adorar saber. Se jogar isso na mão do Tucker Carlson hoje, ele vai adorar divulgar. Então eu tenho conclamado as pessoas até no meu canal, falando, se você conhece alguém que conhece um repórter do New York Times, ou por aí vai, porque a gente sabe que os nossos canais, especialmente o José, que é gigante, chega a muita gente importante. E às vezes o cara tem a ideia e fala, puta, é verdade, eu vou falar para o cidadão lá. Então é muito importante que isso saia em órgãos como o New York Times e outros, porque isso vai minando, especialmente, a ideia do Trump nos Estados Unidos. Não é que o Trump está ligando para o Brasil, porra nenhuma, não é isso. Mas vai minando, porque ele precisa ganhar as eleições de midterms. E se você mostra que o cara está ligado com terroristas no Brasil, opa, porque o que ele faz com o Flávio Bolsonaro é uma ligação concreta com o terrorista, porque o terrorista, o Flávio Bolsonaro, está ligado com o PCC, com o Comando Vermelho, não é? Então é fato. Então eu fico feliz que a coisa esteja caminhando desse jeito, e eu acho que tem que ir mais ainda assim, porque é uma das formas da gente estar em voga, porque é aquilo que eu citei no caso ali do pessoal da cultura. Vai para fora e volta com muita força. Porque esperar meramente a nossa imprensa falar, esquece. Ela até fala, mas ela até fala. Só que isso não tem reverberação. Ela fala no quadradinho, né, Marcelo? Por exemplo. E também não reverbera na cabeça de um bolsonarista. Agora, se você fica sabendo que o New York Times falou que o Trump lida com o pessoal do Comando Vermelho aqui, que é terrorista, e o cabeça de tudo é o Flávio Bolsonaro, que recebeu 61 milhões, 10 milhões de dólares de um grupo terrorista, opa, a coisa muda de figura, né? Então era só esse o ponto que Deixa eu fazer duas falas rápidas. Ô, Evelyn, você consegue só girar o celular para ficar deitado? Eu esqueci de perguntar como vocês preferem. Assim, melhor assim, boa. Tá bom. E palavra ao nosso decano aqui, o nosso Gilmar Mendes, no bom sentido, José Fernandes. Comente o assunto. É o seguinte, o Marcelo, ele falou uma coisa muito interessante, mas eu não tenho tanto otimismo, não, Marcelo, porque nós estamos aí numa questão geopolítica. O bolsonarismo, eles se uniram a uma coisa chamada sionismo internacional, e que é o grupo, enfim, que muitos americanos dizem que comanda a política nos Estados Unidos. E quando você vê, por exemplo, que a proximidade do Milei com os mesmos grupos e do Flávio Bolsonaro também com o mesmo grupo, indo lá para Israel, enfim, a gente não deve nutrir muitas expectativas de que a associação de Flávio Bolsonaro com o crime para essa gente nos Estados Unidos, que isso terá um grande peso, até porque é o seguinte, o Trump apoiou, agora mesmo, ele anistiou um ex-presidente de um país da América Central, não lembro qual foi, se foi Honduras, não lembro, e perdoou o cara narcotraficante, estava condenado a 30 anos, e o cara passou a ser um agente de propaganda contra o governo progressista. Enfim, um escândalo, né, que aconteceu. Então, é muito importante se ter a mídia lá fora informada, porque, de fato, eles não sabem absolutamente nada do que está acontecendo. Assim, eles não têm essa noção. Então, eu acho que, por esse aspecto, seria muito importante. Mas até que ponto isso chega aqui no Brasil também, e mexe com estruturas, é complicado até porque é o seguinte, as estruturas de comunicação internas no Brasil, as grandes empresas, elas são cúmplices. Porque o Flávio Bolsonaro, com toda a conexão criminosa que ele tem, ele é funcional. O Flávio Bolsonaro é um cara que defende a manutenção da jornada 6x1. O Flávio Bolsonaro é um cara que defende a autonomia do Banco Central. O Flávio Bolsonaro é um cara que defende teto de gastos. O Flávio Bolsonaro é um cara que defende se atacar dinheiro de pobre, cortar saúde,
educação. É um cara que está... Ele é um cara do sistema. Ele é o mal cheiroso, mas que funciona para essas grandes estruturas, como foi o pai dele, que era um jegue. O pai era um jegue, era um apedeuta. O apedeuta é o ignorante profundo, né? Aquele cara que é o ignorante que chegou lá no fundo do poço, abriu, ainda tinha uma caixa de gordura, ele pulou lá dentro. Então, o pai era um ignorante profundo, mas era um ignorante funcional. Por quê? Porque ele estava ali, ele levou o Paulo Guedes para ser o operador. O Paulo Guedes era o presidente da República. O Bolsonaro era só um fanfarrão. Ficava matando pessoas com as suas práticas negacionistas, estressando a sociedade, arrastando nós do campo progressista para um esgoto de debate político, e o Brasil ficou com a mesma estrutura social, a mesma estrutura econômica. Então, o Flávio Bolsonaro, ele é um cara que, por mais que a mídia, colunistas, façam beicinho para ele, tal, mas se ele ganhar as eleições, tá todo mundo vai abraçar ele, nossa, vai ser o nosso presidente, porque ele é um cara que defende as mesmas pautas desses grupos econômicos nacionais e transnacionais. Então, a nossa questão aqui no Brasil, ela depende muito mais do nosso enfrentamento, do esclarecimento que a gente pode fazer à sociedade, do que dessas ferramentas. Porque, olha só, sai lá no New York Times que o Márcio Canela, que está com a tornozeleira na canela, era o candidato, pré-candidato ao Senado com a mãe de Flávio Bolsonaro. A Rede Globo, os veículos de comunicação aqui no Brasil, eles já sabem disso há muito tempo, não precisa o New York Times ou o Financial Times tal, darem esse tipo de notícia. Isso está aqui na cara da gente, que miliciano, que o Bacelar lá que andava com Flávio Bolsonaro, é o cara ligado ao crime, o TH Joias ligado ao crime, uma estrutura gigantesca de criminosos aqui no Rio de Janeiro ligados ao Flávio Bolsonaro, a corrupção que graçou em todas as áreas. Então, o que precisa é a imprensa nacional informar a sociedade com as coisas que já tem. Por que o Flávio Bolsonaro não é perguntado das rachadinhas, dos 1.512 depósitos que tinha na conta dele? Por que ele não é perguntado da prisão do Márcio Canela? Por que ele não é perguntado sobre o que ele acha do Bacelar preso? Quando ele fala alguma coisa, ele fala assim que a justiça está interferindo no processo eleitoral no Rio de Janeiro e em Roraima, porque lá em Roraima também foi tornado inelegível o ex-governador bolsonarista corrupto. Então a visão do Flávio Bolsonaro é uma visão que poderia estar sendo melhor colocada para a sociedade se os veículos de comunicação no Brasil fizessem o trabalho que eles têm que fazer, mas eles não fazem. O Bolsonaro só chegou ao poder porque houve uma grande omissão dos grandes veículos de comunicação em mostrar quem era o personagem. O personagem trafegou. Falando omissão ou projeto, Zé? Não, é uma omissão consciente. Uma omissão consciente porque o Bolsonaro era o cara funcional. Porque claro. Quando o Paulo Guedes ele vira o posto Ipiranga do Bolsonaro durante a campanha... peraí, olha só, o Bolsonaro ele tomou a facada no dia 6 de setembro de 2018. Aonde ele estava no dia 5 de setembro de 2018? Ninguém sabe. Mas se você der uma pesquisada aí, você vai ver, saiu uma matéria na revista Veja, que ele se reuniu no dia anterior com o João Roberto Marinho. O Paulo Guedes levou o Bolsonaro lá na sede da TV Globo e ficou lá, assim, ficaram lá num converscote durante a tarde inteira, porque o Paulo Guedes era e é um cara da família Marinho. E quando o Paulo Guedes ele fica acoplado com o Bolsonaro, qual era a leitura que todo mundo fazia? Olha, o Bolsonaro é a leitura que eles já faziam lá atrás. O Bolsonaro é um jegue, é um jumento, é um cara com passado tenebroso, é um ladrão de galinhas, é um cara que enriqueceu na política, fazendo rachadinha, botando os filhos todos rachadinha. Tem um monte tela eu encontro, Zé. Exatamente. Então é assim, e ninguém sabe disso, ninguém lembra disso. O Paulo Guedes é um cara do Instituto Millennium
que é o instituto financiado pelas organizações Globo. Então, quando o Paulo Guedes... O Paulo Guedes era colunista da revista Época, não sei se você lembra. Não, isso eu não lembro, não peguei. Ele era colunista da principal revista da Globo. Mas, assim, a mesma proteção que o... Porque, olha só, a cobertura que a Rede Globo fez, as organizações Globo fizeram, junto com os grandes veículos também, no período da pandemia aqui no Brasil, foi uma cobertura criminosa, de cúmplice com genocídio, porque eles não falavam o nome do Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro nomeia um militar para ser ministro da Saúde e o Pazuello, e o Bolsonaro não foi preso e o Pazuello também? Como é que pode isso? Colocar um cara que não tinha menor vivência com a saúde, e o cara vira ministro da Saúde, e esse negócio passou com uma certa normalidade, né? Por quê? Porque a coisa não foi escandalizada para a sociedade. Nós não tivemos, a gente teve no período da pandemia, você pega assim, quando teve 100 mil mortos no Brasil, aí William Bonner, que era o editor-chefe da Globo, aí colocava aqueles retratinhos 3x4 das pessoas mortas atrás, né? E aí fazia o final do Jornal Nacional, tela preta, sem musiquinha. Aí, quando se completou 200 mil mortos, outro editorial. Aí depois foram fazer quando chegou a 500 mil de mortos. Fizeram a mesma coisa. O Bonner falando, sem citar o nome do Bolsonaro, hein? Porque a história não esquecerá daqueles que não fizeram o que tinha que fazer. Então, olha só, foi um comportamento criminoso, por quê? Porque, ao mesmo tempo que estava morrendo gente aqui no Brasil, eles estavam passando privatização, fatiando a Petrobras, andando com a privatização da Eletrobras, autonomia do Banco Central, reforma da Previdência, eles estavam deitando e rolando com as pautas econômicas. Então, olha, como é pobre que está morrendo de Covid, então deixa esses pobretões morrerem, né? Porque nós estamos fazendo negócio, nós estamos ganhando dinheiro, nós estamos ganhando grana com essa história. E era um casamento tão de conveniência, e tão espúrio, e tão bandido, que depois que o Bolsonaro caiu em desgraça, e foi internado e ficou em prisão domiciliar, o Paulo Guedes nunca foi visitar o Bolsonaro. O Paulo Guedes nunca pediu para visitar o Bolsonaro. O Paulo Guedes desapareceu. Aquele que era o dono do governo, simplesmente ele sabe que o Bolsonaro era um otário, o Bolsonaro era um jegue, mas era um jegue funcional. Depois que eles conseguiram pavimentar um monte de coisa, ganharam muita grana, o Paulo Guedes não quer nem voltar. O Flávio Bolsonaro sondou o Paulo Guedes, mas ele não, já estou bem, já ganhei muita grana, já fiz o que eu tinha que fazer, meus amigos ganharam muita grana, muita gente já roubou o que tinha que roubar, agora não aceito de novo, não. Já fiquei com o pai aí, aguentei esse idiota durante 4 anos, agora aguentar o filho do idiota, aí não dá, não. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!